A vida não é um mar de rosas, meu amigo, mas quando as tempestades rugem, Deus segura firme o leme do teu barco. Ei, filho, escuta com o coração aberto, porque estas palavras não são minhas, mas um eco daquilo que o Espírito Santo anseia por sussurrar à tua alma cansada e, por vezes, confusa. A vida. A vida. Nem tudo são flores, não é mesmo? Quantas vezes olhamos para o caminho e vemos mais espinhos do que pétalas, mais desertos áridos do que jardins verdejantes. E nesses momentos a tentação de acreditar que estamos sozinhos, que fomos esquecidos ou que o leme do nosso barco está à deriva pode ser esmagadora. Mas quero te trazer uma verdade que é como uma rocha firme em meio à tempestade. Deus está no controle do teu tempo. Sim, Ele está. Mesmo quando a névoa é densa e não conseguimos enxergar um palmo à frente, mesmo quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor, Ele está lá, tecendo os fios da tua história com uma sabedoria e um amor que transcendem a nossa limitada compreensão. Antes de começar, deixa um nos comentários. Se você crê que Deus está no controle, e não esqueça de se inscrever para não perder nenhuma mensagem abençoada. Billy Graham, esse grande arauto do Evangelho, tantas vezes nos lembrou da soberania de Deus, da sua mão firme que governa o universo e, de forma muito particular, a vida de cada um dos seus filhos. E é essa a certeza que quero semear hoje no teu coração. Há um tempo certo para tudo, uma estação determinada por Deus para cada propósito debaixo do céu. O sábio Eclesiastes já nos ensinava isso há milênios. Em Eclesiastes 3, versos 1 a 4, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Reflita profundamente sobre essas palavras, filho. Elas não são um mero poema sobre a transitoriedade da vida, mas uma declaração profunda da governança divina sobre cada aspecto da nossa existência. Nem tudo acontece no nosso tempo. E como isso nos frustra, não é verdade? Como ansiamos por respostas imediatas, por soluções instantâneas, por colheitas, sem o árduo trabalho do plantio e da espera paciente, queremos o milagre para ontem, a cura no exato instante da oração, a porta aberta no momento em que batemos. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, opera em um cronograma que muitas vezes desafia a nossa lógica imediatista. Ele sabe que o nosso crescimento espiritual, a nossa maturação como filhos e filhas do Altíssimo, frequentemente requerem a disciplina do tempo, a pedagogia da espera. Não é crueldade, é amor. É o amor de um pai que sabe o que é melhor para nós, mesmo quando nós mesmos não o sabemos. Existe um propósito divino em cada fase da tua jornada, por mais incompreensível que ela possa parecer no momento. Há tempos de alegria transbordante, de conquistas que nos enchem o peito de gratidão, de risos que ecoam como música celestial. E Deus se alegra contigo nesses momentos. Ele é um Deus de festa, um Deus que celebra as vitórias dos seus filhos. Mas também há tempos de espera, tempos de silêncio, tempos em que a semente que plantamos com tanta esperança parece morta debaixo da terra fria, tempos em que a oração parece não passar do teto, ricocheteando de volta como um eco vazio. E é precisamente nesses tempos, nesses vales de aparente aridez, que a nossa fé é mais provada, e se perseverarmos, mais genuinamente fortalecida. Deus está no controle de cada momento, cada segundo, cada respiração tua. Mesmo quando não parece, mesmo quando a lógica humana grita o contrário e o coração se enche de dúvidas, Ele não se surpreende com as tuas lutas. Ele as conhecia
antes mesmo que você as enfrentasse. Ele não é pego de surpresa pelas tuas lágrimas. Ele as recolhe em seu odre. Como diz o salmista em Salmos 56, verso 8. Tu contas as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Ele está presente como um pai amoroso que acompanha cada passo do filho. Mesmo que, por vezes, permita que o filho tropece, não por descaso, mas para que aprenda a se levantar mais forte, mais dependente dele, mais consciente da sua graça sustentadora. São João da Cruz, esse mestre da vida espiritual que mergulhou nas profundezas da alma humana e da experiência com Deus, nos falaria da noite escura da alma. Um tempo que pode ser interpretado como de aparente ausência de Deus, de secura espiritual, de desolação. Mas ele nos ensina que, na verdade, essa noite é um tempo de profunda purificação. Um tempo em que Deus trabalha no oculto do nosso ser, despojando-nos dos nossos falsos apegos, das nossas seguranças ilusórias, para nos levar a um encontro mais íntimo e verdadeiro com Ele, o amado da alma. É nesse deserto, nessa secura, que aprendemos a amar a Deus por quem Ele é, e não apenas pelos seus dons, pelas suas consolações ou pelas respostas imediatas às nossas súplicas. E é nesse controle soberano do tempo, nessa capacidade divina de transformar até mesmo as noites mais escuras em alvoradas de graça, que reside a nossa verdadeira paz. Se Deus está no comando, filho, não há o que temer. As tempestades virão, os ventos contrários soprarão com fúria, as ondas ameaçarão tragar o nosso pequeno barco, mas ele não afundará, porque o capitão é o Senhor dos céus e da terra, aquele que acalmou a tempestade no mar da Galileia com uma única palavra. Em Marcos 4, versos 39 a 41, lemos: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, e seguiu-se uma grande bonança. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele sabe o momento exato de dizer: Acalma-te, emudece. Ele sabe a hora certa de fazer o sol da sua justiça brilhar novamente sobre a tua vida. Ei, curtiu essa palavra? Comenta amém e clica no sininho para receber mais doses de esperança direto no seu coração. Quero te convidar, neste instante, a fazer um pequeno exercício de fé, um ato de reconhecimento da soberania divina. Escreve aqui nos comentários se você já sentiu em algum momento da tua vida a mão poderosa e amorosa de Deus guiando os teus tempos, mesmo quando você não entendia o porquê da demora, o propósito da dificuldade ou a razão do silêncio. Partilhe um breve testemunho de como Ele, no seu tempo perfeito, transformou uma espera angustiante em uma bênção inesperada, um silêncio prolongado em uma revelação profunda, uma aparente derrota em uma vitória surpreendente. Ao fazê-lo, você não apenas estará edificando a fé de outros irmãos e irmãs que podem estar passando por vales semelhantes, mas também estará reafirmando no teu próprio coração essa verdade fundamental e libertadora. Deus é o Senhor do tempo, e o seu tempo é sempre perfeito, sempre bom, sempre agradável, ainda que nem sempre compreensível à nossa mente finita. Confiar nisso é o primeiro e mais crucial passo para experimentar aquela paz que excede todo o entendimento, a paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus, como nos garante Filipenses 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E quando falamos sobre os tempos difíceis, sobre os desertos que inevitavelmente atravessamos nesta peregrinação terrena, é crucial, absolutamente vital, que você entenda, meu filho, que a dor não é em vão. O sofrimento, quando entregue a Deus, pode se tornar
uma ferramenta para o crescimento espiritual, como dizia Billy Graham. Até o deserto mais árido, aquele que parece se estender infinitamente diante dos teus olhos cansados, até a provação mais excruciante, aquela que te faz questionar os limites da tua resistência, tem um propósito no plano insondável e amoroso de Deus para a tua vida. O sofrimento, meu querido, não é um castigo aleatório de um Deus irado e vingativo, como alguns, numa teologia distorcida, poderiam te fazer pensar. Longe disso, nosso Deus é um Pai de misericórdia, tardio em irar-se e grande em benignidade. O sofrimento, quando permitido por Deus, e é importante frisar que Ele só permite aquilo de onde pode extrair um bem infinitamente maior, aquilo que pode cooperar para o bem daqueles que o amam, como nos assegura Romanos 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É uma ferramenta poderosa nas suas mãos de oleiro divino. Deus permite o deserto não para te destruir, mas para tratar o teu coração, para lapidar o teu caráter, para amadurecer o teu espírito, para alinhar a tua vontade rebelde com a sua vontade perfeita e santa. Pense por um instante na jornada do povo de Israel pelo deserto. 40 longos anos de caminhada errante, de provações diárias, de murmurações e rebeliões, mas também, e sobretudo, de aprendizado constante, de dependência total de Deus, de manifestações espetaculares do seu poder e da sua provisão milagrosa. O maná, que caía do céu a cada manhã, a água que brotava da rocha ferida, a coluna de nuvem que os guiava durante o dia e a coluna de fogo que os aquecia e iluminava durante a noite. Deus estava ali, presente em cada detalhe, ensinando-os a confiar, a obedecer, a purificar-se das idolatrias e dos maus costumes adquiridos na escravidão do Egito. Da mesma forma, os nossos desertos pessoais, as nossas noites escuras, são oportunidades preciosas para que Deus nos molde segundo o seu coração, para que Ele apare as arestas do nosso egoísmo, para que nos ensine lições profundas que jamais aprenderíamos nos palácios do conforto e da facilidade. A Escritura Sagrada nos afirma de maneira inequívoca, em Hebreus 12, verso 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Essa correção, esse açoite divino, não tem a intenção de nos destruir, de nos aniquilar, mas sim de nos fortalecer, de nos preservar do mal maior, que é o pecado e o afastamento dele, de nos conformar progressivamente à imagem gloriosa de seu Filho amado, Jesus Cristo. Quem de nós não passou por um momento de aperto financeiro e, nesse deserto da escassez, aprendeu o verdadeiro valor da frugalidade, da gratidão pelas pequenas coisas e, acima de tudo, da confiança inabalável na providência divina que nunca falha? Quem não enfrentou o leito de uma enfermidade, seja própria ou de um ente querido, e ali, no silêncio do sofrimento, não descobriu uma nova profundidade na oração, uma maior empatia pelo sofrimento alheio e uma dependência mais radical do médico dos médicos? Quem não viveu a dor lancinante de uma perda irreparável e, no vazio deixado, não encontrou em Deus um consolo inexplicável, uma paz que o mundo, com todos os seus prazeres efêmeros, jamais poderia oferecer? Se esta mensagem tocar sua alma, deixe um like, compartilhe com quem precisa e assista até o final. Tem uma surpresa especial esperando por você. São João da Cruz, com sua sabedoria, forjada na fornalha da experiência mística, nos ensina que é precisamente na noite escura dos sentidos e do espírito, quando os prazeres terrenos perdem o seu sabor, quando as luzes intelectuais se apagam e a alma se sente despojada de todos os seus apoios humanos, que ela é purificada de seus apegos desordenados
e de seu amor próprio excessivo. É como o ouro que passa pelo fogo intenso para ser refinado de todas as suas impurezas e adquirir um valor incomparavelmente maior. O deserto queima as nossas ilusões de autossuficiência, as nossas seguranças falsas, construídas sobre a areia movediça deste mundo, os nossos ídolos secretos que cultivamos no jardim escondido do nosso coração. E nesse processo, doloroso sim, temos que admitir, mas profundamente libertador, aprendemos a depender unicamente de Deus, a buscar nele a nossa verdadeira alegria, a nossa única e inabalável segurança. O próprio Jesus, nosso Mestre e Senhor, nosso exemplo supremo, passou pelo deserto, foi tentado pelo inimigo, experimentou a solidão, a fome e a sede para nos mostrar o caminho da vitória e para nos garantir, através da sua própria experiência, que é possível vencer o deserto com a força que vem do alto. Ele não fugiu do sofrimento, mas o abraçou como parte integrante da sua missão redentora. E se ele, o Filho de Deus, santo, puro e imaculado, passou por isso, quem somos nós, pecadores necessitados da sua graça, para esperar uma vida isenta de provações, um caminho sempre florido e sem espinhos? Mas a beleza disso tudo, filho, a maravilha que se esconde por trás da aparente dureza do deserto, é que ali, nesse lugar de despojamento e vulnerabilidade, Deus se revela de uma maneira especial, íntima e transformadora. Quando os recursos humanos se esgotam, quando as vozes do mundo se calam e os conselhos dos homens se mostram inúteis, é que podemos, finalmente, ouvir com mais clareza o sussurro suave e poderoso do Espírito Santo. É na escassez que aprendemos o valor inestimável da sua abundância. É na nossa fraqueza mais profunda que experimentamos a sua força invencível. Portanto, se você está atravessando um deserto neste momento da tua vida, não se desespere, não pense nem por um instante que Deus te abandonou ou se esqueceu de você. Pelo contrário, Ele está mais perto do que nunca, trabalhando no teu interior, forjando em ti um caráter resiliente como o aço, uma fé inabalável como a rocha, um amor mais puro e sacrificial, semelhante ao dele. Olhe para além da areia escaldante e do sol inclemente e tente vislumbrar, com os olhos da fé, o oásis de refrigério e restauração que ele está preparando para ti logo adiante. Cada lágrima derramada no silêncio do deserto é recolhida por ele com ternura. Cada passo vacilante, dado com fé, é honrado e sustentado por sua mão poderosa. O deserto tem um propósito, e esse propósito é sempre para o teu bem maior e para a glória excelsa de Deus. Confie nesse processo divino. Entregue a Ele as tuas dores, os teus medos, as tuas incertezas e permita que Ele, o artista supremo, transforme o teu deserto em um jardim florescente de bênçãos e testemunhos. E é justamente nesses tempos de deserto, nesses dias cinzentos de provação, onde o sol da alegria parece ter se escondido atrás de nuvens densas, que a fé verdadeira, aquela que não é apenas um assentimento intelectual ou uma tradição herdada, se revela em toda a sua força, em toda a sua beleza e em todo o seu poder transformador. Como você reage, meu filho, quando as tempestades da vida se agitam com fúria ao seu redor, quando os fundamentos da sua existência parecem tremer? Isso importa. Importa muito aos olhos daquele que sonda os corações e conhece as intenções mais íntimas. É relativamente fácil, convenhamos, confiar em Deus quando tudo vai bem, quando o sol da prosperidade brilha intensamente sobre nós, a saúde é plena e vigorosa, as finanças estão em ordem e os relacionamentos fluem em harmonia. Nesses momentos de bonança, cantar louvores, proferir palavras de gratidão, afirmar a bondade e a fidelidade de Deus parece algo natural, quase automático, que brota
espontaneamente dos lábios, mas é na escassez angustiante, na solidão fria de um quarto de hospital, na dor lancinante da perda de um ente querido, na angústia paralisante da incerteza sobre o futuro, que Deus observa, com um olhar perscrutador e amoroso, a sinceridade e a profundidade da nossa fé. É ali, no vale da sombra da morte, quando todas as seguranças humanas desmoronam, que o nosso coração é verdadeiramente provado, que o ouro da nossa fé é testado no crisol da aflição. Billy Graham, com sua sabedoria pastoral forjada em décadas de ministério e observação da natureza humana, costumava dizer que a fé é como um músculo. Ela se fortalece com o uso e, especialmente, quando é exercitada sob pressão, quando é esticada até os seus limites. O dia mau, como o apóstolo Paulo o denomina em sua inspirada carta aos Efésios, em Efésios 6, verso 13, diz: "Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes." Esse dia, inevitável na vida de todo crente, não dura para sempre. Mas é precisamente nesse dia, quando as trevas parecem mais densas e o inimigo ruge com mais fúria, que mais precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus e, acima de tudo, confiar nele de todo o coração, sem reservas, sem questionamentos, com uma entrega total. Vamos lá? Se você quer mais reflexões que transformam, comente "Quero mais". Inscreva-se no canal e veja o final para uma revelação incrível. Pense na figura monumental de Jó, um exemplo paradigmático de fé provada ao extremo. Um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, como atesta a própria Escritura. De repente, numa sucessão de calamidades inimagináveis, ele perdeu tudo o que um homem poderia valorizar: seus bens materiais, seus amados filhos, sua própria saúde física, sendo atacado por uma doença terrível que o cobriu de chagas, da cabeça aos pés. Seus amigos, que vieram supostamente para consolá-lo, em vez de alívio, trouxeram acusações e julgamentos, tentando encontrar nele alguma culpa secreta que justificasse tanto sofrimento. Sua própria esposa, tomada pelo desespero, o incitou a amaldiçoar a Deus e morrer. Que cenário desolador, que prova de fogo! Quantos de nós, em situações infinitamente menos trágicas, já não questionamos a bondade de Deus? Já não vacilamos perigosamente na fé? Já não nos sentimos tentados a desistir de tudo? Mas Jó, em meio à sua dor lancinante, à sua angústia indescritível, pronunciou palavras que ecoam através dos séculos, como um testemunho imortal de fé inabalável. Em Jó 1, verso 21, ele declara: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." E mais tarde, em um dos seus lamentos mais profundos, mas ainda assim, permeado de uma esperança teimosa, ele afirma em Jó 13, verso 15: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Isso, meu filho, é fé verdadeira. Uma fé que não se baseia nas circunstâncias mutáveis e muitas vezes dolorosas da vida, mas no caráter imutável, santo e amoroso de Deus. Uma fé que sabe, com uma certeza que transcende a razão, que mesmo quando não entendemos os seus caminhos misteriosos, ele continua sendo bom, justo, soberano e digno de toda a nossa confiança e adoração. São João da Cruz, ao descrever a jornada da alma através da noite escura, fala de uma fé nua, despojada de todos os suportes sensíveis, de todas as consolações emocionais, de todas as certezas intelectuais. É uma fé que se lança no escuro, confiando cegamente apenas na palavra daquele que prometeu e que é fiel para cumprir. E é essa fé pura, desinteressada, provada e aprovada, que agrada sobremaneira o coração de Deus. Como você reage, filho, quando a notícia ruim
chega de forma inesperada, como um raio em céu azul, você corre para Deus em oração fervorosa, buscando seu refúgio seguro e sua força sobrenatural, ou se entrega ao pânico, ao desespero e à murmuração infrutífera? Como você reage quando a aprovação se prolonga indefinidamente e a resposta de Deus parece não vir? Quando o silêncio divino se torna quase palpável? Você persevera na confiança, agarrando-se às promessas eternas da sua palavra, ou começa a duvidar do seu amor, do seu poder, da sua própria existência? A tua reação no dia mau, no momento da crise, revela o que verdadeiramente está entesourado no teu coração. Ela mostra se a tua fé está alicerçada na rocha inabalável que é Cristo Jesus ou na areia movediça das circunstâncias passageiras e das emoções flutuantes. Lembre-se sempre, meu querido, que o dia mau é também uma oportunidade extraordinária para Deus manifestar a sua glória e o seu poder através da tua vida. Quando o mundo observa um filho de Deus enfrentando a adversidade com uma paz que excede o entendimento, com uma esperança que não se abala, com uma confiança serena e inabalável no Senhor, isso se torna um testemunho mais eloquente e poderoso do que 1000 sermões bem elaborados. As pessoas ao redor, famintas por algo real e duradouro, se perguntarão: de onde vem essa força incomum? De onde brota essa paz inexplicável em meio a tanto caos? E a resposta que elas verão, estampada no teu semblante e nas tuas atitudes, será: vem de um Deus que é real, que é presente, que é fiel, que é o socorro bem presente na angústia. Portanto, não tema o dia mau quando ele chegar, porque ele certamente virá para todos nós em algum momento. Encare-o com a coragem que vem do alto, com a força que o Espírito Santo te concede. Use-o como uma oportunidade sagrada para aprofundar a sua intimidade com Deus, para conhecer o seu poder sustentador de uma maneira nova, mais profunda e mais pessoal. E saiba que ao fazer isso, você não apenas sobreviverá à tempestade, mas sairá dela mais forte, mais maduro, na fé e com um testemunho vivo que glorificará o nome santo do Senhor. A tua reação importa profundamente. Escolha, a cada dia, reagir com fé. Antes de tudo, escreva "Deus é fiel" nos comentários. Dê um like, se ele já agiu na sua vida, e fique até o fim para um momento que vai te emocionar. Entenda, meu querido filho, com toda a clareza da tua alma, que a luta pela qual você pode estar passando neste exato momento, ou aquela que ainda está por vir no horizonte da tua jornada, não tem o propósito de te matar, de te aniquilar espiritualmente, de te levar ao desespero final e sem retorno. Por mais intensa que seja a batalha, por mais ferozes e astutos que sejam os ataques do inimigo das nossas almas, essa peleja tem um limite estabelecido pela mão soberana de Deus. Ele nunca permitirá que sejamos tentados ou provados além das nossas forças, mas, juntamente com a provação, ele sempre providenciará o escape, a força para suportar, a graça para vencer. Em 1 Coríntios 10, verso 13, está escrito: "Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar." O objetivo final dessa luta, muitas vezes permitida, ou até mesmo orquestrada pela sabedoria insondável de Deus, não é a tua destruição, mas sim te posicionar corretamente diante dele. Os espinhos da vida, como aqueles que o apóstolo Paulo tão vividamente descreveu em sua própria experiência, aquele mensageiro de Satanás que o esbofeteava para que não se exaltasse, em 2 Coríntios 12, verso 7. "E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás,
para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Certamente ferem, causam dor aguda, nos fazem sangrar por dentro, deixando cicatrizes que, por vezes, levamos por toda a vida. Mas esses mesmos espinhos, quando encarados com a perspectiva da fé e da submissão à vontade divina, também têm o poder paradoxal de nos colocar de joelhos. E é ali, meu filho, prostrado em humildade genuína, em reconhecimento da nossa total e absoluta dependência de Deus, em adoração sincera e despojada de qualquer pretensão de autossuficiência ou justiça própria, que Deus se revela de forma mais íntima, mais profunda e mais poderosa. Quantas vezes, nos momentos de maior conforto material, de aparente sucesso ministerial ou profissional, de tranquilidade e ausência de problemas, nós, na nossa natureza humana, tão inclinada à autossuficiência, nos esquecemos de buscar a face do Senhor, com a mesma intensidade, com o mesmo fervor, com a mesma desesperada necessidade que demonstramos nos tempos de angústia. Quantas vezes a prosperidade, em vez de nos levar a uma maior gratidão e dependência, nos torna negligentes na oração, mornos na fé, distraídos com as coisas deste mundo? É triste admitir, mas a realidade nua e crua é que muitas vezes é a dificuldade, a dor pungente, a sensação avassaladora de impotência diante das circunstâncias que nos empurram de volta, como o filho pródigo, para os braços amorosos do Pai. E Ele, em seu infinito amor e misericórdia, nos espera ali, não com recriminações ou julgamentos, mas com um abraço de acolhida, pronto para nos restaurar, para nos fortalecer, para nos revelar aspectos do seu caráter glorioso que só podem ser plenamente compreendidos e apreciados na fornalha da aflição. Pense na história fascinante de Jacó, lutando com o anjo ou com o próprio Deus, como sugere o texto, no Vale de Jaboque, às margens do ribeiro, em Gênesis 32, versos 22 a 28. E levantou-se naquela noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até ao romper da alva. Vendo este que não prevalecia contra ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e se deslocou a coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Disse-lhe: "Deixa-me ir, pois já rompeu a alva." Respondeu Jacó: "Não te deixarei ir se não me abençoares." Perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" Ele respondeu: "Jacó." Então disse: "Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste." Aquela luta misteriosa, que durou a noite inteira, foi exaustiva, intensa, e deixou Jacó permanentemente manco, com a articulação da coxa deslocada. Mas aquela mesma luta o transformou de Jacó, o enganador, o suplantador, aquele que confiava na sua própria astúcia, em Israel, o príncipe de Deus, aquele que lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. A luta o feriu fisicamente, mas o abençoou espiritualmente de forma incomensurável. A luta o enfraqueceu em sua carne, mas o fortaleceu em seu espírito e o posicionou de maneira única para receber a plenitude da herança da promessa feita a Abraão e Isaque. São João da Cruz, com sua profunda visão mística e sua compreensão aguçada dos caminhos de Deus para com a alma, nos ensinaria que as provações, as lutas, as noites escuras são como a poda que o agricultor sábio faz na videira. Para um observador externo e desconhecedor dos processos agrícolas, a poda pode parecer um ato de violência desnecessária contra a planta. O agricultor corta galhos aparentemente sadios, remove folhagens exuberantes, mas o viticultor experiente sabe que essa poda, embora dolorosa para a planta,
é absolutamente essencial para que ela produza frutos mais abundantes, mais doces e de melhor qualidade na próxima estação. Da mesma forma, Deus permite as lutas em nossa vida para remover de nós tudo aquilo que impede o fluir abundante da sua graça, para cortar os ramos secos do pecado não confessado, do egoísmo arraigado, da vaidade sutil, da autoconfiança soberba, e para que possamos produzir os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, em maior medida e com maior pureza. A luta, filho, não é para te destruir, mas para te refinar como o ouro no fogo. Não é para te afastar de Deus, mas para te aproximar dele de uma maneira mais autêntica, mais íntima e mais profunda. É um convite insistente a deixar de confiar nas tuas próprias forças limitadas, nas tuas estratégias humanas falíveis, e a depender inteiramente do poder ilimitado e da sabedoria infinita de Deus. Quando você se encontra no meio de uma batalha espiritual intensa, quando as ondas da adversidade ameaçam submergir o teu pequeno barco, o teu primeiro e mais seguro refúgio deve ser a presença santa e protetora de Deus. Corra para Ele em oração, clame por sua intervenção poderosa, adore-o, mesmo em meio às lágrimas e ao sofrimento, porque é na adoração sincera, naquela que brota de um coração quebrantado e contrito, que as cadeias do inimigo começam a se romper, que as muralhas da oposição começam a ruir, que a luz gloriosa de Deus começa a dissipar as trevas mais densas. Lembre-se do exemplo inspirador de Paulo e Silas na prisão de Filipos, em Atos 16, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Açoitados cruelmente, com os pés presos no tronco, em um lugar escuro, úmido e fétido, qual foi a reação deles? Murmuração contra Deus, desespero diante da injustiça, revolta contra as autoridades? Não. A Bíblia nos diz que eles oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. E qual foi o resultado dessa adoração em meio à tribulação? Em Atos 16, versos 26 a 28, lemos: De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. A adoração em meio à luta liberou o poder sobrenatural de Deus, trazendo libertação não apenas para eles, mas para todos os prisioneiros, e resultando na conversão do carcereiro e de toda a sua família. Portanto, não veja a luta como um sinal do abandono de Deus ou da sua ira. Veja-a como uma oportunidade sagrada para se posicionar corretamente diante dele, em humildade, em total dependência, em adoração fervorosa. E ali, nesse lugar sagrado de encontro e rendição, ele te fortalecerá, te guiará com sua sabedoria e te dará a vitória no tempo dele e da maneira dele. A luta é um campo de treinamento indispensável para os soldados de Cristo, e cada batalha vencida com a sua graça nos torna mais experientes, mais resilientes e mais confiantes no nosso comandante supremo, o Senhor dos Exércitos. E é precisamente nesse ponto crucial, meu filho, quando nos sentimos mais vulneráveis, quando a nossa força humana se esvai como água entre os dedos, quando a nossa sabedoria se mostra insuficiente diante dos desafios da vida, que uma das verdades mais consoladoras e paradoxais do Evangelho se manifesta com uma clareza cristalina, como um farol em noite escura. É na fraqueza que Deus mostra sua força de maneira extraordinária. Você não está sozinho nessa jornada.
especialmente quando se sente no limite das suas capacidades, quando a alma grita por socorro e o corpo parece não mais obedecer. Quando você se sente fraco, quebrado por dentro, como um vaso rachado, incapaz de dar o próximo passo na caminhada da fé, é aí, nesse exato instante de reconhecimento da tua finitude, que o cenário está perfeitamente preparado para que Deus entre em cena com seu poder sobrenatural, com sua graça que tudo supre, com sua intervenção transformadora. Ele não espera de nós perfeição, porque Ele mesmo nos formou do pó da terra e conhece a nossa estrutura frágil, como nos lembra Salmos 103, verso 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe que somos vasos de barro, facilmente trincados pelas intempéries da vida, sujeitos a quedas e tropeços. O que Ele anseia, o que Ele busca em nós, não é uma autossuficiência orgulhosa ou uma fachada de santidade impecável, mas sim a nossa entrega total, a nossa rendição incondicional, o reconhecimento sincero e humilde da nossa profunda insuficiência e da nossa total e absoluta necessidade dele em cada área da nossa vida. A sua graça, esse favor imerecido e transbordante, esse amor incompreensível que nos alcança, mesmo quando estamos mergulhados no lamaçal do pecado ou paralisados pelo medo, se aperfeiçoa de maneira esplêndida na nossa fragilidade. Que paradoxo maravilhoso e libertador! Enquanto o mundo, com sua lógica invertida, exalta a força bruta, a autoconfiança arrogante, a independência feroz e a imagem de invulnerabilidade, Deus, em sua sabedoria divina, escolhe o fraco para confundir o forte, o pequeno para envergonhar o grande, o louco para desmascarar a pretensa sabedoria dos sábios deste século, como nos ensina 1 Coríntios 1, versos 27 a 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie na sua presença. O apóstolo Paulo, esse gigante da fé, esse exemplo de dedicação e serviço a Cristo, experimentou essa verdade de forma muito pessoal e transformadora. Ele tinha, como ele mesmo descreve, um espinho na carne, algo que o afligia constantemente, uma fonte de dor e humilhação. A natureza exata desse espinho tem sido objeto de muita especulação ao longo dos séculos. Alguns sugerem uma doença física, outros uma perseguição implacável, outros ainda uma luta espiritual intensa. Independentemente do que fosse, era algo que o limitava e o fazia sofrer. 3 vezes ele pediu ao Senhor, com fervor e insistência, que o removesse. E qual foi a resposta soberana de Deus? Foi um não à sua petição, mas um sim a algo muito maior. Em 2 Coríntios 12, verso 9, lemos: E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo, iluminado por essa revelação divina, compreendendo subitamente essa dinâmica espiritual profunda, pôde então declarar, com uma convicção, que mudaria sua perspectiva para sempre. Em 2 Coríntios 12, versos 9 e 10. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Que revelação poderosa e transformadora, meu filho! A nossa fraqueza, aquilo que consideramos nosso maior obstáculo, nossa maior vergonha, nosso maior impedimento, não é um problema para Deus. Pelo contrário, é uma oportunidade de ouro para Ele manifestar a sua glória, o seu poder, a sua suficiência.
Quando reconhecemos humildemente que não temos as respostas para os dilemas da vida, Ele nos concede liberalmente a sua sabedoria que vem do alto. Quando admitimos com sinceridade que não temos forças para continuar a jornada, Ele nos concede o seu poder, que ressuscita mortos e acalma tempestades. Quando confessamos o nosso vazio interior, a nossa sede de algo mais, Ele nos preenche com a sua plenitude, com o seu Espírito Santo. São João da Cruz, ao descrever a alma que se esvazia de si mesma, de seus apetites desordenados, de suas vãs seguranças, na purificação da noite escura, descreve como Deus, então, a preenche com sua luz divina, com seu amor transformador, com sua paz que excede todo o entendimento. É nesse despojamento voluntário, nessa pobreza espiritual assumida, que nos tornamos receptáculos adequados e vazios para receber a riqueza transbordante da graça divina. Você não está sozinho, filho amado. Essa é uma das promessas mais doces e seguras que Jesus nos deixou antes de ascender aos céus, em Mateus 28, verso 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse alguns dias ou nos dias bons, mas todos os dias, o que inclui os dias de sol e os dias de tempestade, os dias de alegria e os dias de pranto, os dias de força e os dias de fraqueza. Ele está contigo no vale da sombra da morte, segurando a tua mão. Ele está contigo na fornalha ardente da provação, como esteve com os 3 jovens hebreus, protegendo-te do fogo. Ele está contigo no mar tempestuoso da angústia, pronto para te levantar quando começas a afundar, como fez com Pedro. O Espírito Santo, o Consolador prometido, o Paráclito, habita em ti. Se você verdadeiramente entregou a sua vida a Cristo e foi selado por Ele, Ele é o teu ajudador constante, o teu intercessor fiel que geme gemidos inexprimíveis, aquele que te fortalece de dentro para fora, que te capacita a fazer o que você jamais conseguiria com suas próprias forças. Portanto, não se envergonhe da tua fraqueza, nem a veja como um sinal de fracasso espiritual. Não tente escondê-la de Deus ou dos outros, fingindo uma força que você não possui, vestindo uma máscara de invulnerabilidade. Pelo contrário, apresente a tua fraqueza a Deus como uma oferta, como um altar onde Ele pode manifestar o seu poder. Diga a Ele, com a sinceridade de uma criança: Senhor, eu não consigo, mas Tu consegues. Eu sou fraco, mas Tu és forte em mim. Eu não sei o caminho, mas Tu és o caminho, a verdade e a vida. E observe com assombro e gratidão como Ele transformará a tua incapacidade em um testemunho eloquente do seu poder ilimitado. Gideão se sentia o menor na casa de seu pai, o mais insignificante de sua tribo, mas Deus o usou com um pequeno exército para libertar Israel dos midianitas. Davi era apenas um jovem pastor, desprezado pelos seus irmãos mais velhos, mas Deus o usou para derrotar o gigante Golias e o ungiu como rei sobre Israel. Os discípulos eram homens simples, pescadores iletrados, cheios de falhas e medos, mas Deus os usou, após enchê-los com o Espírito Santo, para levar o Evangelho até os confins da terra. A história da salvação, do Gênesis ao Apocalipse, está repleta de exemplos inspiradores de como Deus usa o fraco, o improvável, o desprezado aos olhos do mundo, para realizar os seus grandes e maravilhosos feitos. Confie nisso de todo o teu coração. Entregue a Ele a tua fraqueza e permita que Ele a transforme em um canal da sua força invencível para a sua glória e para o teu bem. Você não está sozinho. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, é o teu companheiro constante, o teu Pai amoroso e a tua fortaleza inabalável. E assim, meu amado filho, minha amada filha em Cristo, depois de percorrermos juntos estas reflexões profundas
sobre o tempo soberano de Deus, sobre o propósito redentor da dor e do deserto, sobre a revelação da fé verdadeira no crisol da aflição, sobre o sentido transformador da luta espiritual e sobre o poder extraordinário que se manifesta em nossa fraqueza assumida, chegamos a um convite final, a uma exortação que ecoa como um bálsamo para a alma cansada e como um farol de esperança para o coração que anseia por dias melhores. Espere com fé, porque os dias de alegria, os dias de refrigério, os dias da manifestação plena da bondade de Deus certamente vão chegar. Não se precipite, meu querido, tentando apressar o relógio divino com a impaciência da tua carne ou tentando resolver todas as complexidades da tua vida com a força limitada do teu próprio braço. Isso só te levará à frustração e ao desgaste. Não caia na armadilha paralisante da ansiedade, essa inimiga sutil da alma que, como nos advertiu Jesus, em Mateus 6, verso 27, qual de vós, por mais que se afadigue, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ela certamente serve para roubar a tua paz presente, obscurecer a tua visão espiritual e te impedir de desfrutar da presença de Deus no aqui e agora. Confie, com uma confiança infantil e, ao mesmo tempo, madura, no tempo de Deus, que é sempre perfeito, sempre sábio, sempre carregado de propósitos eternos, embora, muitas vezes, seja misterioso e incompreensível para nossa mente finita e limitada. Ele, o nosso Pai Celestial, prometeu agir em favor daqueles que o amam de coração, daqueles que são chamados segundo o seu propósito eterno, como nos garante Romanos 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a alegria, aquela alegria profunda, sólida e duradoura, que não depende das circunstâncias externas, mas que brota da comunhão íntima com Ele, essa alegria está sendo cuidadosamente preparada para você. Está a caminho, como a aurora que dissipa as trevas da noite mais longa. Lembre-se sempre, depois da prova, depois da tempestade, depois do inverno rigoroso, sempre vem a colheita abundante, o sol radiante, a primavera florida. Assim como o agricultor paciente lança a semente preciosa na terra arada, enfrenta as incertezas do clima, as pragas e as dificuldades, mas espera com fé e trabalho árduo, confiando que no tempo certo determinado por Deus, a colheita farta e recompensadora virá. Assim também nós devemos, por vezes, semear em lágrimas, com o coração partido pela dor ou pela decepção, mas com a firme e inabalável esperança de que no tempo de Deus colheremos com alegria incontável, como nos promete Salmos 126, versos 5 e 6, os que semeiam em lágrimas com cânticos de júbilo ceifarão. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com regozijo, trazendo consigo os seus molhos. A espera em Deus, entenda bem isso, filho, não é uma espera passiva, vazia, resignada ou desesperançosa, como a de quem espera um trem que nunca chegará. Não, é uma espera ativa, dinâmica, cheia de oração perseverante, de vigilância espiritual constante, de obediência amorosa aos seus mandamentos, de serviço dedicado ao próximo por amor a Ele. É uma espera que se alimenta diariamente da palavra viva e eficaz de Deus, que é lâmpada para os nossos pés em meio à escuridão e luz para o nosso caminho em meio à confusão. Como nos assegura Salmos 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É uma espera que se fortalece na comunhão com os irmãos na fé, no corpo de Cristo, onde encontramos encorajamento mútuo e suporte espiritual, e na participação reverente e assídua nos sacramentos, especialmente na Eucaristia, onde recebemos a graça divina
e o próprio Cristo como alimento para nossa alma, capacitando-nos a perseverar até o fim. Billy Graham, com sua voz profética e seu coração pastoral, incansavelmente nos chamava a uma fé expectante, uma fé que não apenas crê nas promessas gloriosas de Deus para o futuro eterno no céu, mas que também espera, com ousadia e confiança, vê-lo agir poderosamente no aqui e agora, transformando as nossas circunstâncias presentes, curando as nossas feridas emocionais e físicas, restaurando o que foi perdido ou roubado pelo inimigo, abrindo portas onde só existem muralhas. E essa expectativa confiante não se baseia em nossos méritos inexistentes, em nossa justiça própria falha, mas unicamente na fidelidade inabalável daquele que prometeu e que não pode mentir, daquele para quem nada é impossível. Em Isaías 55, versos 8 e 9, Deus declara: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Confiar profundamente nessas palavras nos liberta da pesada e inútil carga de ter que entender tudo, de ter que controlar todos os resultados, de ter que prever todos os desdobramentos. Podemos, finalmente, descansar na certeza serena de que Ele, o nosso Pai amoroso e todo-poderoso, sabe o que é infinitamente melhor para nós e que o seu plano é infinitamente superior, mais sábio e mais belo do que qualquer coisa que pudéssemos imaginar ou planejar por nós mesmos. Os dias de alegria virão, filho, eles virão. Talvez não exatamente como você os imagina em seus sonhos mais acalentados, talvez não no exato momento em que você os espera com ansiedade, mas eles virão. Pode ter certeza disso, porque Deus é um Deus de restauração, um Deus que tem prazer em transformar o pranto em dança, a tristeza em alegria transbordante, o luto em óleo de gozo. Ele é o Deus que faz novas todas as coisas, que tira a beleza das cinzas e força da fraqueza. Lembre-se da impressionante história de José, no Egito, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos invejosos, levado para uma terra estranha, caluniado pela esposa de Potifar, lançado injustamente na prisão por anos a fio. Quantos anos de sofrimento indescritível, de aparente esquecimento por parte de Deus e dos homens. Mas José esperou com fé, manteve-se fiel aos princípios de Deus, mesmo na mais profunda adversidade. Não permitiu que a amargura ou o desejo de vingança contaminassem o seu coração. E no tempo perfeito de Deus, ele o exaltou de maneira extraordinária, colocando-o como governador de todo o Egito, a segunda pessoa mais poderosa da nação mais poderosa da época. E usou a sua vida, marcada por tantas dores e injustiças, para salvar a sua família da fome e preservar a linhagem da promessa. A espera foi longa, árdua e dolorosa, mas a colheita foi abundante, gloriosa e redentora. Quando ouvi a mensagem, nem tudo são flores, mas Deus está no controle do seu tempo. Inspirada nas palavras de Billy Graham, meu coração foi profundamente tocado. A vida, com suas alegrias e dores, é como uma dança delicada entre os espinhos e as pétalas, entre os desertos áridos e os jardins florescentes. Quantas vezes me vi perdido em momentos de escuridão, onde o silêncio de Deus parecia ensurdecedor e a tentação de acreditar que eu estava sozinho era quase avassaladora. Mas esta mensagem me trouxe uma verdade poderosa, como uma rocha firme em meio à tempestade. Deus nunca perde o controle. Ele está sempre presente, tecendo os fios da minha história com uma sabedoria que transcende minha compreensão limitada. Cada lágrima, cada espera,
Cada provação tem um propósito no plano perfeito dele, e isso me enche de esperança e confiança. A citação de Eclesiastes 3, versos 1 a 4, ressoou profundamente em mim. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Essas palavras me fizeram refletir sobre como, muitas vezes, me impaciento querendo apressar o relógio de Deus. Quantas vezes pedi respostas imediatas, soluções instantâneas, sem entender que o tempo dele é diferente do meu. Aprendi que a espera não é um castigo, mas uma escola divina. É no silêncio, na incerteza, que Deus molda meu caráter, fortalece minha fé e me ensina a depender unicamente dele. Como São João da Cruz descreve a noite escura da alma, esses momentos de aparente ausência de Deus são, na verdade, tempos de purificação, onde ele remove os apegos desordenados e me prepara para um encontro mais íntimo com sua presença. Lembro-me de um período difícil em minha vida, quando enfrentei uma perda financeira devastadora. O desespero bateu à porta e a dúvida tentou roubar minha paz. Mas ao me voltar para Deus em oração, encontrei forças para perseverar. Ele me ensinou o valor da gratidão pelas pequenas coisas, um teto, uma refeição simples, o apoio de um amigo. No tempo dele, portas se abriram de forma inesperada e o que parecia uma derrota tornou-se um testemunho de sua provisão. Essa experiência me marcou profundamente, confirmando que, como Billy Graham dizia, o sofrimento, quando entregue a Deus, se torna uma ferramenta poderosa para o crescimento espiritual. Outra lição que tirei é a importância de reagir com fé nos dias maus. Como Jó, que em meio à dor declarou: "O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Aprendi que minha atitude diante das provações revela a profundidade da minha fé. É fácil louvar a Deus na prosperidade, mas é no deserto que a fé verdadeira brilha. Quando enfrentei uma enfermidade prolongada, questionei por que Deus permitia tanto sofrimento. Mas, ao buscar sua face, descobri uma paz que excede o entendimento. Filipenses 4:7. Aprendi a orar com mais fervor, a ter empatia pelos outros que sofrem e a confiar que Deus recolhe cada lágrima em seu odre, como diz Salmos 56:8. Essa confiança transformou minha perspectiva, mostrando que até os momentos mais escuros têm um propósito redentor. A história de Paulo e Silas, orando e cantando hinos na prisão, Atos 16:25, me inspirou a adorar a Deus mesmo em meio à adversidade. Quando estou fraco, é então que sou forte, porque a graça de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Essa verdade paradoxal me libertou do peso de tentar ser autossuficiente. Reconhecer minha fragilidade diante de Deus me permite experimentar seu poder ilimitado. Hoje, entendo que as lutas não são para me destruir, mas para me posicionar corretamente diante dele, em humildade, dependência e adoração. Aplicar essas lições na vida cotidiana significa viver com uma fé expectante. Não posso controlar as tempestades, mas posso escolher confiar no capitão que acalma os ventos. Isso envolve práticas simples, mas transformadoras. Orar diariamente, mesmo quando não sinto vontade. Meditar na palavra de Deus, que é lâmpada para meus pés, Salmos 119, 105, e compartilhar minha jornada com a comunidade de fé, onde encontro encorajamento. Quando enfrento um desafio, em vez de murmurar, busco perguntar: Senhor, o que queres me ensinar aqui? Essa postura mudou minha forma de enfrentar as dificuldades, transformando desertos em oportunidades de crescimento. Além disso, aprendi a valorizar a espera ativa. Como o agricultor que semeia com lágrimas, mas colhe com alegria, Salmos 126, versículos 5 a 6, entendo que a paciência
é um exercício de fé. Isso me desafia a não ceder à ansiedade, mas a descansar na promessa de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na prática, isso significa planejar com diligência, mas entregar os resultados a Deus. Trabalhar com dedicação, mas confiar no seu tempo para a colheita. Também me esforço para ser luz no mundo, compartilhando esperança com outros que atravessam vales escuros, seja com uma palavra de encorajamento ou um gesto de amor. Por fim, essa mensagem me lembrou que não estou sozinho. Jesus prometeu: "Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Mateus 28:20. Essa certeza me dá coragem para enfrentar cada novo dia, sabendo que o Espírito Santo é meu consolador constante. Mesmo quando o caminho é incerto, sei que Deus está escrevendo uma história de redenção em minha vida e os dias de alegria virão, como a aurora após a noite mais longa. Filhos e filhas em Cristo, se esta mensagem tocou seu coração e reacendeu sua fé no tempo perfeito de Deus, não guarde isso só para você. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra de esperança. Comente abaixo com um amém ou compartilhe como Deus tem agido no seu tempo. Seu testemunho pode edificar vidas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que fortalece a alma. E, por favor, compartilhe este vídeo com amigos, familiares ou qualquer um que precise de um sopro de fé. Fique até o final, pois há uma surpresa especial que, procurando por uma experiência única, experimente o nosso aplicativo gratuito, que vai te emocionar. Vamos juntos espalhar a luz de Cristo e transformar corações.